Olá, tudo bem, meu amigo, minha amiga? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Debate Pronto aqui na Rede TV Paraná. E o Debate Pronto ele tem por finalidade trazer política, economia e direito de uma forma mais simples, descomplicada, uma linguagem que chegue aos 399 municípios do nosso estado do Paraná. Seja bem-vindo e outro detalhe, gosta do nosso programa? Curta lá, cara, comente, YouTube, também no Instagram, Rede TV Paraná, o Debate Pronto, Fernando Schumacher Melo, Marinho Silva, ponto oficial. Vai lá, compartilhe entre os amigos, eu acho que isso é muito importante. Nos ajude a fazer um programa melhor a cada dia. Não é verdade, Schumacher? É isso aí, Marinho. Boa noite, meu amigo. Boa noite a você que está vendo a gente. Nós estamos aí chegando mais uma vez na Casa dos Paranaenses e hoje nós vamos trazer aqui uma figura de peso. Na verdade, o Debate Pronto sempre traz figuras de peso, figuras de destaque. Hoje nós vamos trazer ele que eu já apresento. Seja muito bem-vindo, Guto Silva, secretário das cidades do estado do Paraná. Mas não é só isso. Eu vou tomar a liberdade de ler o currículo aqui. Temos tempo, produção? Temos? Então vamos lá. 4 horas só. 4 horas só. 3 só no currículo. Exatamente. Então vamos lá. Guto Silva, atualmente do PSD, atual secretário das cidades do Paraná, empresário, político e consultor internacional. Tem uma trajetória marcada pela inovação na gestão pública. Foi vereador em Pato Branco. Pô, Pato Branco? Nós acabamos de entrevistar um rapaz de Pato Branco aí também. Você vê que bacana? Tá em alta, hein? Pato Branco eu falo que é o celeiro dos melhores políticos que tem no mundo. É, o Ceni Guerra, agora eu vou copiar o que a gente perdeu. O Ceni Guerra, quem mais? Você lembra outro? Não lembro. É, então... Mas eles fizeram 2 ministros do governo federal. Exatamente. Cara, e para finalizar, também ocupou, foi subchefe da Casa Civil 2012-2014, também ocupou a chefia da Casa Civil do Estado. É graduado em Administração com MBA em Gestão de Negócios, Economia Verde pela Universidade de Stanford. Guto Silva tem como missão aproximar o Estado dos municípios. Guto, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra tê-lo aqui no Debate Pronto na Rede TV Paraná. Eu que agradeço. Uma alegria poder estar aqui com vocês, Marinho, Fernando, Schumacher, né? Não tem o ER. Podendo falar sobre política, que é tão importante nesse momento barulhento, nesse momento que a gente precisa reposicionar e ter uma agenda de país, repensar o país. A gente poder traduzir e, sobretudo, comunicar à população desse momento importante do país. É sempre importante estar aberto para esse debate, né? Esse debate pronto. E para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, ter essa conversa com muita gente em todo o Paraná. Pra você ver como que é o negócio, né? Nós temos mania de falar em 220, né? A gente pega o Guto Silva, que é slow motion, assim, fala mais tranquilinho, parece que já faz a gente diminuir o ritmo, na tranquilidade, na calma, né? Então faz a gente sair desse agito. Bacana, isso é muito, muito legal. Guto, me diga uma coisa. Secretário das cidades do governo do estado do Paraná. A pergunta do pessoal que está em casa lá, fala assim, mas Secretaria de Cultura a gente sabe onde atua, Secretaria de Educação a gente sabe, Secretaria de Saúde a gente sabe. Secretaria das Cidades, qual que é a pegada, qual que é o objetivo da Secretaria? Olha, essa é uma secretaria que ao longo do tempo tem mudado o nome, né? É mais tradicionalmente conhecida como uma Secretaria de Obras, porque pela Secretaria das Cidades, toda a relação com os municípios para fazer um asfalto, uma iluminação de LED, uma creche, uma capela mortuária, tudo passa pela Secretaria das Cidades. Então eu costumo dizer que é de foguete a alfinete, todos os assuntos pertinentes à área urbana do município, obrigatoriamente essa relação com o governo se dá na Secretaria das Cidades. É como se fosse uma embaixada dos prefeitos, né? Uma relação muito próxima com as prefeituras e tem o objetivo justamente de poder realizar as obras que acontecem nas cidades. Então um recap asfáltico, um pavimento novo, uma creche, uma reforma de uma escola municipal. Todo esse rol de obras, ele ultrapassa esse processo na Secretaria das Cidades, e por isso que é uma secretaria com grande envergadura política e de execução, né? Para você ter uma ideia da nossa estrutura técnica, nós temos lá centenas de arquitetos e engenheiros. Então, uma secretaria muito vinculada à obra, em realizar, em transformar e tirar esses sonhos de muitas cidades do papel, e por isso que é uma secretaria também que tem um dinamismo enorme. Eu brincava com o governador quando ele me convidou para ser secretário das cidades, que eu estava merecendo música no Fantástico. Eu comecei como secretário-chefe da Casa Civil, depois fui para a Secretaria do Planejamento, que é uma secretaria também muito saborosa. A Casa Civil talvez seja as mais sensíveis, né? Porque ela tem o papel de coordenar politicamente o governo, de fazer essa coordenação, então é muito complexa. Mas eu tive uma experiência de quase 4 anos, quase todo o primeiro mandato à frente da Casa Civil, e foi um momento importante do Paraná, onde a gente punha uma série de reformas estruturais, uma agenda muito, muito forte nos primeiros 2 anos. E agora, no segundo mandato, o governador, após coordenar a campanha do governo, ele me convidou para a Secretaria do Planejamento, que é uma secretaria muito interessante do ponto de vista de você olhar
a longo prazo, de poder pensar o futuro, de projetar o futuro do Paraná. E isso te dá um olhar, né, bastante amplo de gestão pública. E agora, esse presente, que é a Secretaria das Cidades, que ela te dá muita visibilidade para um projeto político, faz muita diferença. Então agora é o Guto quase mestre de obra. Estou lá com o chapeuzinho de obra, engenheiro, deitado nas pranchetas e trabalhando muito para que a gente possa realizar muitas obras pelo Paraná. Guto, eu anotei, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vi que o Marinho já anotou aqui, eu vou deixar a pergunta para ele. Podia roubar a pergunta dele, mas não vou. Você está prestando atenção aqui, ó. Mas eu vou fazer outra. Porque você foi também chefe da Casa Civil, que eu, enquanto cientista político, estudo muito essa posição, porque ela é fundamental para cada governo. É o Hussein Bakri ainda, o líder do governo, da Assembleia. O Hussein Bakri. Bakri, também né? era na época quando eu estava na Casa Civil. E explica para nós e para o nosso telespectador como que é essa questão da Casa Civil, o que ela faz de fato, que também é uma área um pouco na penumbra ainda para o grande público, e como é o relacionamento, como foi na sua época e como é hoje o relacionamento do governador Ratinho Júnior com a Assembleia Legislativa do Paraná. Olha, a gente diz que a Casa Civil é um grande filtro do governo. Todas as ações, ele é quase um backup do governo. Deu problema na segurança pública, esse problema vem para a mesa da Casa Civil. Deu algum problema na educação, esse problema vem para a Casa Civil. Deu algum problema em determinada área, eu preciso corrigir alguma coisa, esse problema vem para a Casa Civil como uma instância para resolver, muitas vezes, um problema, uma situação que a secretaria, ou determinada secretaria, está com dificuldade de avançar. E ali se dá a relação com os poderes, né? A Casa Civil que faz relação com o Tribunal de Justiça, no caso estadual, também com o Congresso Nacional, com os deputados federais, com o governo federal, faz relação com o Ministério Público, se relaciona com o Tribunal de Contas e o dia a dia que é com a Assembleia Legislativa, onde a Casa Civil que encaminha os projetos que serão votados e apreciados pela Assembleia. Então é uma secretaria muito política, obviamente de muito diálogo para você consolidar uma agenda de Estado e, obviamente, poder imprimir um ritmo do que aquele governo acredita. Então, eu costumo dizer que é o zelador da agenda de governo, né? A Casa Civil tem que coloca o ritmo, da velocidade nesses processos e, obviamente, você imprimir uma agenda, que é um desejo do governo, que está calcado geralmente no plano de governo, nas metas, nos objetivos, você traduzir esse mundo para uma agenda política de votação ou de reformas importantes, justamente esse é o desafio, para que aquela ação que está sendo pensada no Centro Cívico possa acontecer lá em Itamarana, né, na ponta. Então esse é o desafio da Casa Civil. Então é uma secretaria muito sensível, porque ela lida diariamente com os conflitos de governo, com os interesses difusos que existem numa democracia, e você equalizar esse processo é extremamente sensível. Eu costumo fazer uma analogia com aquele malabarista dos pratinhos, né? Ele roda um prato, roda outro prato, quando está chegando no quinto prato ele tem que voltar para rodar o primeiro. Então é um trabalho que não se extingue, justamente porque ele é fruto das relações humanas. A política é essa possibilidade de criar convergências, de minimizar os problemas, e a Casa Civil tem essa centralidade de diálogo com os poderes, com a sociedade, sobretudo para dentro do governo. Guto, me diga uma coisa, dando uma olhada, inclusive, no que a gente sabe sobre você, na sua formação, no seu currículo, uma das coisas que a gente percebe, me corrija se eu estiver errado, o governador Ratinho, ele tem como praxe buscar a juventude, trazer para dentro do governo dele a juventude com conhecimento técnico, né? Mas, claro, com a experiência próxima, que é o caso do Darcy Piana, que dá assim, aquele tom, né? O equilíbrio, que é muito bacana essa jogada entre eles. Mas, assim, pelo que a gente percebe, as pessoas que estão próximas do governador Ratinho, e principalmente o seu secretariado, é um secretariado técnico mais jovem. Sim. E isso nós vimos na sua característica. A pergunta que eu te faço, você acha que vamos sair um pouquinho aqui do estado do Paraná, você acha que esta característica do governador Ratinho seria uma qualidade diferenciada e que ele pode levar para a presidência da República? Acredito que sim, e vou fazer um comentário aqui. Oxigenando, inclusive. Exatamente, que o político não gosta de fazer, mas é um pouco polêmico, mas eu vou dizer. É necessário um choque geracional no Brasil. A classe política que está governando o Brasil governa há 20, 30 anos. Eu estou com 48 anos. Quando eu tinha 12 anos de idade e fui com meu pai acompanhar a votação da redemocratização de 89, o presidente Lula já disputava aquela eleição. Eu estou com 48. O país não pode ficar amarrado em uma, duas lideranças, duas figuras humanas, sem opção de debate.
Então eu acredito que o Ratinho, do ponto de vista geracional, tem energia, porque a juventude tem um pouco da ousadia que é inerente ao processo. O Brasil precisa de ousadia para poder rever alguns conceitos, para poder dar uma chacoalhada no sistema. E eu acredito que essa juventude, com experiência, porque o Ratinho também foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, governador reeleito de um Estado potente como o nosso, consegue aliar esses dois elementos que são importantes. Preciso energia, preciso ousadia, preciso juventude para poder tocar as transformações que o Brasil precisa, mas ao mesmo tempo sabe dialogar com o Congresso, sabe dialogar com o Parlamento, compreende como é que funciona o nosso sistema político, que a gente não pode também negar. Isso não é bom, não vai conseguir andar o país vive um semi-parlamentarismo. Essa é a realidade do Brasil, com um Congresso muito forte, executivo com dificuldades orçamentárias. Então é necessário um repensar desse processo e acredito que o Ratinho reúne isso. Experiência política, maturidade política, juventude para poder imprimir um ritmo e, obviamente, estabilidade. A gente acredita muito nisso, não sei se vocês lembram, eu usava muito a expressão Paraná unidos em paz. Né? Isso foi tudo pensado, construído lá no primeiro mandato, que era poder criar um ambiente tranquilo, um ambiente harmônico, um ambiente de estabilidade, para que o Estado possa avançar. Quando tem estabilidade, tem prosperidade. A empresa vem se instalar, há confiança no mundo empresarial local para poder avançar. Agora, se você liga o noticiário, é só confusão, é só briga de político, é só barulho, desanima, eu não vou fazer um investimento aqui, eu vou buscar outro território, buscar outro país. Então, isso foi um processo construído justamente de criar estabilidade, se relacionando com os poderes, dialogando, conversando, criando um ambiente favorável para que os negócios pudessem florescer. E floresceram. E nessa linha, né, a gente teve aqui no Debate Pronto a prefeita de Rio Branco do Sul, a Karime, nós tivemos o professor Wellington, que é presidente da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, nós tivemos também o vice-prefeito de Contenda, Ari Alberti, e independentemente das divergências políticas e dos partidos aos quais eles pertencem, todos foram unânimes ao dizer que o governo do estado do Paraná fez pelos municípios, entregou obras naqueles municípios. Então, me parece que, além de tudo, essa questão do que o Marinho colocou, se reflete, de fato, na vida dos munícipes hoje do estado do Paraná. E você, como secretário das cidades, deve ver muito isso, porque é você que está levando essas obras para lá. E sabe uma coisa que me chamou a atenção também? É o seguinte, você colocou o nome dos convidados nossos que nós tivemos aqui. Sim. E essa situação, e uma característica que me chamou a atenção, e do Guto também, é a questão de que, por mais que de idade são jovens, mas tem uma experiência política com o governador Ratinho muito grande. Karime foi candidata super jovem. Você começou como vereador lá em Pato Branco também. Era muito jovem. Ratinho começou muito jovem. Então você vê como que essa característica, o Ari também, essa característica é muito importante. Me desculpa, só um breve relato. E é importante, assim, nós nunca fizemos uma pergunta por efeito qual a tua agremiação partidária. Nunca fizemos essa pergunta. O cidadão que mora no município X ou Y não tem culpa se o prefeito está numa linha ideológica e o governo de outra linha ideológica. Tem nada a ver com isso. Lá são paranaenses que pagam seus impostos, seus tributos, e a gente acredita que essa é uma visão antiquada, antiga. Independente do prefeito, se é direita, esquerda, de cima ou de baixo, nós temos que fazer obras e investimentos, porque lá moram pessoas, contribuintes, cidadãos que merecem esse olhar do governo. Então esse é um assunto que a gente nunca parou para debater. Como é que nós vamos entender prefeito do partido A, B ou C? Sempre foi um trabalho de isonomia, de igualdade, e isso faz diferença, porque se o líder impõe essa filosofia, impõe esse ritmo, você demonstra para o teu time, para a tua equipe, como é que se comporta o governo. E o governo precisa dialogar, o governo precisa ter tolerância. Uma coisa é o parlamento, que tem uma posição A, B ou C. O governo tem que governar para todo mundo. Não posso governar para A ou para B. É necessário uma amplitude, sobretudo quando está falando de executivo. É governar para todos. E é complexo. Quando a gente vê um processo ideológico polarizado, eu vou governar para a direita, para a esquerda, tem que governar para o cidadão. Depois é uma discussão, sobretudo mais política, qual o viés ideológico dessa realidade. Mas nós temos que atender a população com questões básicas, saneamento básico, habitação, escola digna, com qualidade, saúde descentralizada. Então, é necessário que o governo, qualquer governo, tenha muita clareza, essa compreensão de que é necessário ter um governo que possa ser universal. Maravilha. E você não sai daí, porque a gente está com o Guto Silva aqui e daqui a pouco a gente volta. Olá pessoal, estamos de volta agora com o Debate Pronto, agora com um grande convidado aqui, um expoente da política paranaense, Guto Silva. Guto, me diga uma coisa, vamos para os programas do Paraná e que estão repercutindo aí no Brasil inteiro, que são
exemplos, cases de sucesso. E o primeiro que eu gostaria de perguntar é com relação ao Ilumina Paraná. Todos os prefeitos ou vice-prefeitos que vieram aqui no Debate Pronto falavam dessa possibilidade. São 2 programas, mas eles falam com relação à iluminação, Ilumina Paraná, que é muito bacana. Olha, o governador faz uma piada faz muito sentido, que ele fala: quem gosta de escuro é bandido e morcego, né? E a gente sabe que tem indicadores que atestam, quando você tem uma iluminação adequada, você diminui até 40% a criminalidade. E iluminação, além de melhorar a autoestima, de estar numa cidade gostosa, ela tem esse aspecto também de urbanização. E a gente tem feito esse programa que chama Ilumina Paraná, que é a troca das lâmpadas antigas, né, por iluminação de LED. E ontem nós fizemos um balanço de economia, que tem uma economia do ponto de vista financeiro de quase 30% do consumo de energia. Então tem uma pegada sustentável, tem economia aos cofres públicos, os municípios deixam de gastar com energia. E, obviamente, a capacidade de iluminar o Paraná. Nós já estamos com 70% das cidades 100% LEDs. Nós vamos chegar a 100% até final do ano. Todo o Paraná estará com iluminação de LED. E quando você sobrevoa, tem a possibilidade de dar uma espiadinha para fora, assim, quando está em algum voo, é impressionante a transformação que acontece no Paraná, de fato, iluminado. Então é quase simbólico, né? Iluminar a vida das pessoas, a possibilidade de você urbanizar, de você poder mudar a realidade de muita gente. E esse é um tema que, quando a gente analisa do ponto de vista das cidades, é extremamente importante. Porque esse território chamado cidade, muitas vezes, ele não é isonômico, ele não é igual. Ele tem injustiças dentro desse processo urbano. A gente vê muitas vezes o centro urbanizado e as periferias com enormes dificuldades de pavimento, de asfalto, de iluminação. Então isso já gera uma muralha de injustiça e de diferença muito forte. Então o governador Ratinho, com a sensibilidade que tem, e sobretudo com análise de Estado, tem feito esse programa que eu estou tocando na Secretaria, que é uma revolução, nada visto na América do Sul, longe disso, que é urbanizar todas as cidades do Paraná 100% com asfalto. É o asfalto novo Vida Nova, que é justamente fazer o pavimento novo, um asfalto onde tem pó e poeira, sim, com as calçadas, os passeios, também para garantir acessibilidade, iluminação de LED, galerias pluviais para ter durabilidade do pavimento. E nós estamos investindo nesse ano 5 bilhões de reais, sem nenhuma contrapartida financeira dos municípios. O município tem que plantar árvore e colocar peixe nos rios. Essa é a contrapartida dos municípios, tá? E é revolucionário porque quando a gente vive numa cidade, mesmo como Curitiba, a gente olha o centro urbano, está pavimentado, está organizado. Muitas vezes as pessoas não têm consciência dos bairros periféricos ou as cidades pequenas, que muitas vezes não tem um orçamento necessário para fazer uma transformação, uma obra de 10, 15, 20 milhões. Não tem dinheiro para fazer isso numa cidade de 4 mil habitantes. Então, se o Estado não tiver esse olhar e não for realmente aplicar recursos para transformar, essa realidade não muda. Então, o programa avança, nós já estamos na fase dos 50 a 100 mil habitantes. Em julho, vamos lançar de 100 mil até Curitiba, que é a maior cidade do Paraná. E nosso objetivo é pavimentar todas as cidades do Paraná. E quando pavimenta, olha, o vizinho já pinta a cerca, outro arruma um portão, já melhora a autoestima. E a gente não quer mais aquela realidade de uma mãe ter que amarrar um saquinho plástico no tênis de uma criança para pôr dentro do ônibus e sujar o pé de barro. Isso não combina com o Paraná. Então essa é a realidade. Ou daquela dona de casa que lava 3 vezes o lençol na época de seca e pó, que vira uma coisa triste, complexa para a família, doenças respiratórias das crianças. Então asfalto também é vida, também é possibilidade de saúde pública. Então esse é um programa revolucionário. Nós já estamos fazendo conta quanto custaria para fazer isso em todo o Brasil. E esse dinheiro da COP, a gente fez uma conta básica, esse dinheiro gasto da COP lá pelo governo federal no Pará, daria para soltar, acho que umas 1000 cidades do país. O Brasil tem 5 mil municípios. Então é possível fazer política assertiva, com programas pontuais, e a gente confia, esse é um bom exemplo que estamos realizando aqui no Paraná. É possível fazer muita coisa. A COP do meio ambiente que desmatou para construir uma estrada, né? Olha, eu vou... contrassenso, né? O Paraná não estará presente nessa COP. Uma informação importante. Não estará presente nessa COP. O dinheiro do Itaipu, que é um dinheiro dos paranaenses, onde o Estado corta grande parte do nosso Paraná, que agora finalizou toda a questão do pagamento dessa usina, que nós temos que estar sendo renegociação acontecendo do anexo C, esse tratado com o Paraguai. Nós acreditamos que o Paraná deve ser respeitado nesse processo. Essa usina fica no Paraná. Obviamente, nós somos membros de uma federação, mas nós daria para fazer muita coisa interessante do ponto de vista estrutural aqui no nosso Estado. Com esse mesmo recurso, daria para fazer muita coisa. Não estou negando que a COP não seja importante, mas nosso entendimento, ela passou até dos limites financeiros e
E se é uma COP que pensa em sustentabilidade, ela está sendo justamente o oposto. Justamente. Com gasto excessivo. Sim, e como você enxerga, Guto, a gente teve aqui a Karime, prefeita de Rio Branco do Sul, nós tivemos aqui outros vereadores, tivemos pessoas que estavam falando com relação a esse programa do Asfalto Novo, que de fato o recurso chegou e que, bom, Paraná é um estado gigante, tem muita área rural. Esse programa do Asfalto Novo, ele também contempla as regiões rurais, ou ele se atém às regiões urbanas dos municípios? A Contenda, por exemplo, teve aqui o Ariel Berger, ele falou de uma grande área rural que tem. Ele também olha para essas regiões rurais? Não, esse programa especificamente, ele prevê processo de urbanização das cidades, áreas urbanas, e eventualmente alguns distritos e vilas rurais, que também tem um processo de urbanização, 4, 5 ruas. Né? Essas ligações rodoviárias dentro do município, nas áreas rurais, nós temos um programa chamado Estradas da Integração, já fica lá na Secretaria da Agricultura com o Márcio Nunes, e esse ano serão destinados 2 bilhões de reais para fazer essas conexões importantes. Ontem eu estava na Coamo, em Camborão, e também na Integrada, uma cooperativa de Londrina importante, e também nós estamos abrindo esse diálogo com as cooperativas para identificar onde é que está essa produção do Paraná. Quais são as vias dentro do espaço de Contenda, ou lá da cidade de Roncador, próximo a Camborão, que é importante quando está o escoamento, onde está essa produção do Estado, para que a gente possa avançar com asfaltos, porque a gente sabe que, com pavimentação, a gente sabe que isso gera competitividade também. Né? Sim. Vou dar um exemplo que não está habituado, numa região leiteira, numa região de frango, quando chove um pouquinho, se a estrada rural não está devidamente organizada, você vai ter que tirar todos os caminhões aí da avicultura ou de leite com trator de esteira, em função do mau pavimento, da falta de requalificação dessa estrada rural. Então, para o Paraná, que nós temos 30% do nosso PIB vinculado à agricultura, cadeias imensas de valor, vou dar o caso da avicultura, o integrado, a ração, o combustível, são indústrias altamente verticalizadas, onde o assunto estrada rural é essencial para essa produção. Quando a gente olha a estrada rural, olha do ponto de vista do agricultor, levar o filho para a escola, o ônibus, o pavimento, mas a nossa produção, a nossa riqueza, ela se inicia nessa estrada rural. Depois ela desemboca aqui no Porto de Paranaguá. Mas essa jornada ela precisa ser olhada também pelo poder público, não só do ponto de vista do porto, das rodovias, da ferrovia, mas também nessa perspectiva dessa riqueza que sai todos os dias do campo do Paraná. Guto, me diga uma coisa, conexões importantes, você falou do Porto de Paranaguá, nós falamos do agro, escoamento de safra. Nós estávamos batendo um papo esses tempo atrás aqui no Debate Pronto com o Irapuan Cortes, que é um amigo de longa data do Viagem Paraná, e ele estava falando de turismo, claro, e assim, uma pergunta extremamente importante, né? Um dos governos, ou melhor, o único governo que olhou efetivamente para o nosso litoral foi o governo Ratinho, foi a Secretaria das Cidades. E aí nós estamos falando em conexões, né? Então tem aquele detalhe de que um caminhão que vem de Joinville, ele tem que vir até Curitiba para depois descer para o Porto de Paranaguá. Quais são os projetos que estão já existentes, e aí nós falamos da ponte, já existentes, e quais virão contemplando o nosso litoral, Porto de Paranaguá e toda a população de lá? Olha, eu me lembro de uma frase do governador Ratinho Júnior, quando nós iniciamos o processo de transição, primeira coletiva de imprensa, o governador disse, olha, eu não quero que o Paraná vire o Haiti, enquanto eu vejo Santa Catarina virando Dubai. Uma metáfora, obviamente, para poder contextualizar as discrepâncias do processo. Porque naquela época nós estávamos extinguindo o conselho do COLIT, que era o conselho, qualquer coisa que se fazia no litoral tinha que passar pelo COLIT. Então, o primeiro ato do governo foi extinguir esse conselho do litoral, que era mais uma instância que gerava burocracia. Desde lá, a gente tem feito uma série de investimentos no Estado com uma perspectiva muito clara. Primeiro, quem vive no litoral não tem alternativa de renda, não pode levar uma indústria para o litoral em função das restrições ambientais. Nós vivemos no coração da Mata Atlântica. Então, tudo que for fazer no litoral precisa ser repensado. Então, obviamente, o olhar é para a área de serviços. Né? Então, o que está mais vinculado à área de serviços do que o turismo para o nosso litoral? E o nosso litoral é muito bonito, ele é pequenininho, mas valente, né? Ele é muito bonito, ele tem preservado a questão da Mata Atlântica, mas obviamente faltava infraestrutura. O turista não vai vir passar raiva no litoral aqui com falta de água, não tem saneamento básico, não tem hospital, não tem segurança pública. Então o Estado resolveu fazer um grande investimento programático, organizado, para poder mudar a cara desse litoral. Começou com a engorda de Matinhos, que é uma mudança completa na paisagem
e tem sido atrativo com os eventos que são feitos no final do ano. Nós temos agora a ponte de Guaratuba, que é uma ponte carregada de simbolismo. A gente fala que é um pouco da teimosia do governo. O governador Ratinho Júnior tem 40 processos no CPF em função da ponte. Então, é um ato de luta, de resistência. A gente acredita que essa ponte simboliza muito o espírito do governo. Está em 60%, vai ser entregue em abril do ano que vem. Nós temos agora a engorda de Guaratuba, que vai começar em curso, a reforma da Praça dos Namorados, que está de Guaratuba virado para a Bahia. Nós temos a revitalização lá no Rio Tiberê, em Paranaguá, de toda aquela orla que é lindíssima em Paranaguá do Rio Tiberê. O Paraná passou a receber cruzeiros internacionais, agora deu uma paradinha, volta ano que vem com o MSC, isso dinamiza toda a economia de Paranaguá. Nós estamos fazendo a requalificação inteira da orla de Pontal do Paraná. Começamos fase 1, vamos até a fase 6, e é um pouco replicável do modelo de Matinhos, vai ficar extraordinária aquela orla de Pontal. Temos as conexões importantes, Alexandra Pontal, a duplicação, Garuva, Guaratuba, também no acesso para Santa Catarina, duplicação da rodovia, aumentando essa estrutura para poder avançar. Investimentos no porto, aí é uma questão mais de produção, como um Moegão, que é uma obra de mais de 600 milhões de reais, um novo terminal de T, toda essa complexidade vai aumentar em 50% o volume que o porto poderá escoar. Então o litoral passa por uma transformação profunda e isso significa emprego. O jovem que vive no litoral está fadado a não ter que ir embora. Não tem alternativa de renda, vai trabalhar com o quê? Agora não. Investimentos que acontecem, o turismo que pulsa, e a gente começa a perceber agora o privado indo buscar alternativas, a construção civil avançando, serviços, restaurantes. E quando a gente vai no verão, conversa com os cidadãos, com os empresários, e fala, olha, está uma maravilha, está avançando muito, mudou muito a dinâmica econômica do litoral e isso significa oportunidade de emprego para quem vive no litoral. Então o Paraná hoje tem um novo litoral, uma nova realidade e que é importante também, que é um cartão de visita da nossa história. Ali nossa mãe do litoral é o nosso Paranaguá. Paraná começa em Paranaguá. Sim. E vai deixar a mãe abandonada? Não dá, né? Tem que cuidar do litoral que é tão importante. Você vê como que é engraçado, né? Há tempos atrás, você pegava assim, as pessoas e você falava, não, eu vou pro litoral, todos, era quase que unanimidade ir pro litoral catarinense. Exatamente. Hoje em dia, mais da metade, a maioria, hoje você fala o seguinte, eu vou pro litoral, onde? Litoral paranaense. Isso... E tem uma reflexão importante, a rodovia 101, para Santa Catarina, ela no passado, lá na época, não sei exatamente o ano que foi feita a concessão, foi feita uma concessão de manutenção. A tarifa é baratinha, tinha um comparativo com o pedágio do Paraná, que era realmente um pedágio muito caro, né? E agora a gente conseguiu avançar nessa agenda e mudando a cara do pedágio. Mas as pessoas comparavam, lá é R$2, aqui é 7,8. Só que aquele modelo de pedágio é um modelo de pedágio que não previa investimentos. É só manutenção da rodovia. O governo federal duplicou, organizou um modelo espanhol de PPP e alguém vai fazer manutenção. O que aconteceu? Esse fluxo para Santa Catarina, hoje nós temos um gargalo. Pissarras, Joinville, Balneário Camboriú, não tem como você trafegar. E lembrando, a economia catarinense está muito focada nesse 80% nessa margem litorânea. Sim. E isso eles estão sofrendo porque o turista fala, não quer ficar 5 horas para ir para Balneário Camboriú, vou descer para o litoral, que agora está organizado, está bonito, estão levantando prédios novos. Então há um redesenho de fluxo turismo, do dinheiro, porque turismo, nós estamos falando de dinheiro, a gente usa a expressão deslocamento de PIB. Se eu for gastar em Santa Catarina, deixei em Santa Catarina o dinheiro. Se eu gastar no Paraná, eu deixo no Paraná. Sim. E nós acreditamos que o Paraná está vendo justamente esse momento de inflexão, de uma mudança muito forte no litoral, vai gerar emprego, nós vamos ter um litoral valorizado, com muito potencial para os próximos anos. Maravilha. Você está gostando, né? Nós estamos adorando aqui, mas não sai daí que a gente já volta com o debate pronto. Voltamos com o nosso terceiro bloco aqui no Debate Pronto e eu já vou fazer uma pergunta. Eu sei que você está cansado de ver grandes mandatários aí com estados que não são pujantes, que não têm a economia do nosso estado do Paraná. E aqui a gente tem ponte, aqui a gente tem duplicação, aqui tem muita coisa acontecendo. Nós tem político. Tem político. E eu quero ver, aqui eu vou ser bairrista mesmo, não estou nem aí o que vão dizer. Eu quero um governador, um presidente paranaense. Você também quer, Gotonão? Eu quero e acredito muito, porque Santa Catarina já teve governador, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Rio, Minas Gerais, tantos, né? Rio Grande do Sul, Paraná nunca teve um governador. Talvez um pouco da nossa personalidade é um pouco tímida, né? Quando cruza o Rio Iguaçu, acho que faz parte do Paraná, que a gente sempre olha para dentro, é muito trabalhador, muito focado em resultados, mas acho que é momento da gente poder apresentar esse método do Paraná, essa metodologia de governo para todo o Brasil. Funcionou. O Paraná está caminhando bem,
nossos indicadores melhoraram em todos os aspectos, educação pública melhor do Brasil, o estado mais sustentável do país, reconhecido já por 3 vezes, pleno emprego, nós tivemos uma taxa de desemprego abaixo de 3%, isso é pleno emprego, a economia cresce dobro, no último trimestre, o triplo que o país, tem sido essa locomotiva importante. Então o Paraná avança e isso demonstra que o país que a gente sonha, o Brasil, que é esse país do futuro que nunca chega, tem jeito. E ele, através da política, a gente vai poder mudar essa realidade e acredito que o governador Ratinho Júnior tem todas as condições de poder se apresentar ao Brasil, porque tem realizações, tem resultado e, naturalmente, tem condições de avançar com muita força para todo o país. E como é que está a conversa com o Kassab? Como é que está a conversa com o Eduardo Leite? Já está todo mundo no bolso? Já está tudo resolvido? Como é que está? Então, está caminhando muito bem. Eu tive a oportunidade de viajar com o governador recentemente para São Paulo, para Minas Gerais, nos fins de semana, e realmente é impressionante a aceitação, a possibilidade a necessidade de uma liderança nova. E o Kassab tem dado todas as condições para o Ratinho poder avançar, trabalhar, tem sinalizado, tal estado fala com tal pessoa, está se organizando. Hoje mesmo, o governador semana está em viagem para o Pará, né? Está rodando o Brasil, sim, porque é necessário uma agenda mais ampla. E, obviamente, reforçando os quadros que são importantes no nosso país. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, agora está ingressando, né, ao PSD e é um estado importante. E o Paraná, nosso sul aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se a gente sair aqui com uma certa harmonia extremamente relevante e competitivo. Sim. E o PSD tem montado quadros, né? Tem palanques regionais em todo o país. Isso, obviamente, te dá uma condição de levar o nome do nosso governador com mais facilidade, porque vai encontrar ambientes políticos já maduros, né, para uma candidatura nacional. Lembrando, nós vivemos num país continental, complexo, diverso. Então, você ter a possibilidade de um partido que consiga sair do seu território, consiga avançar em outras regiões, é extremamente importante. Mas para isso é importante sair fortalecido aqui do Sul. Sim. E me diga uma coisa, até pegando esse gancho do fortalecido no Sul, né? Então nós temos o governador de Eduardo Leite lá do Rio Grande do Sul. Existe a possibilidade, primeira pergunta, existe a possibilidade de uma junção do Sul, não fazendo assim... não é Norte-Sul, né? Regional, né? Mas assim, Jorginho Melo, PL, o Eduardo Leite, Ratinho, fortalecimento para que saia um nome e que apoie o nome do Ratinho. A segunda pergunta é no sentido de que o Rato Pai, né, vamos falar assim, ele tem uma projeção muito grande no cenário nacional, mas nós vivemos num momento de polarização, onde só se fala, e agora especialmente, Bolsonaro e Lula. Como furar essa bolha, né? Como que trabalhar isso? Olha, eu acredito que o Ratinho Pai, que é uma figura muito amada, e todos os dias está na casa de milhões de brasileiros. Sim. Eu brinco, é o super trunfo, né? Fazendo analogia lá, as cartinhas, sim, né? Sim. Porque ele te dá a possibilidade... Agora foi para minha infância, agora o super trunfo. Schumacher, super trunfo é coisa velha. Te dá a possibilidade de você projetar um nome, nacionalizar um nome com muita força. Que é difícil alguém sair do Paraná ou de qualquer outro estado e impulsionar uma candidatura nacional, e a figura do pai dá essa condição. Então, a gente costuma dizer que nós não vamos fazer uma maratona, fazendo analogia com o atletismo, 200 metros rasos aí, né? Sim. Uma campanha rápida, profunda, e o Ratinho começa agora a caminhar por todo o Brasil. E, obviamente, ter um ambiente costurado aqui no Sul te dá um arranque importante como região. Temos lá o João Rodrigues, prefeito de Chapecó, que é o quadro do PSD, em Santa Catarina. Tivemos lá o prefeito Topázio de Florianópolis também, do PSD. Tem um arranjo forte em Santa Catarina, agora com o Rio Grande do Sul fortalecido. E no Paraná, que tem um trabalho hegemônico político, que é o estado mais importante do partido no Brasil. Nós temos mais de centenas de prefeitos aqui do PSD, centenas de vice-prefeitos, a maior bancada estadual, a maior bancada federal de deputados. Então tem uma unidade muito forte, o partido se apresenta muito forte. Então o objetivo é isso, é sair fortalecido do Sul e, obviamente, iniciar essa jornada num aspecto eleitoral que seja a realidade do Ratinho, do que a gente acredita, confia, que seria a centro-direita, né? Podendo dialogar, podendo avançar, e a gente está muito confiante pelas pesquisas quantitativas e qualitativas que têm se apresentado, que é um caminho super competitivo. Isso é uma pesquisa recentemente colocando o governador Ratinho Júnior em pé de igualdade no segundo turno com o presidente Lula, que foi presidente por 3 vezes, sim, né? Sim. Então é um indicador de que a gente pode avançar, e nem iniciamos de fato uma campanha eleitoral. Então são números que nos animam, né? Obviamente tem que ter muita humildade, tem que compreender esse processo político, mas a gente está muito confiante que é possível apresentar sim
um produto do Paraná, feito no Paraná, para todo o Brasil. Maravilha. Voltando um pouco para o Paraná, então, Guto, especificamente sobre você, o Ratinho só está conseguindo dar esse salto porque ele deixou uma equipe boa trabalhando para ele. Ele não conseguiria fazer as duas coisas, ele não teria resultados a mostrar se a equipe que ele coloca em certos lugares não fosse boa. Você faz parte dessa equipe, né? Você saiu, deu um salto de 54 parlamentares que você tinha que lidar na Casa Civil para 399 prefeitos que hoje você tem que lidar. E quando eu digo tem que lidar, é num ambiente tranquilo, né? Relacionamento. Além dessa tua experiência, como que o Guto Silva se vê nessa preparação para que o Ratinho faça o sucessor aqui? Que eu não tenho dúvida que ele vai conseguir fazer. A dúvida é quem. E nós podemos colocar o Guto Silva como uma pessoa que está lá à disposição? Olha, Schumacher, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse governo desde o primeiro dia. Um governo que eu acredito, que eu ajudo a construir com os colegas, com os secretários. A gente acredita muito que ninguém faz nada sozinho. E passei por 3 secretarias diferentes, 3 secretarias estruturais que ajudam, né, que tem construído esse que a gente chama de Método Paraná, que é uma filosofia de gestão pública, calcada em evidências, em estatísticas, em ciência, em gestão, tem conseguido grandes resultados para o Paraná. Eu estou, obviamente, feliz, eu estou orgulhoso em poder ser considerado um sucessor desse projeto. Mas, com muita humildade, a gente fala que nós estamos discutindo um projeto, não é o Guto, o Pedro, o Zé. Isso tudo vai ser amplamente debatido internamente. O importante é que essa mentalidade, essa filosofia possa ter continuidade. A aprovação do Ratinho, mais de 80% pelos paranaenses, já é um atestado que o governo vai bem, né? E, obviamente, esse estilo de governar, que é muito focado nos resultados, que é tirar essas obras sonhadas do papel, isso te credencia um projeto competitivo para as próximas eleições. Então, nosso objetivo é ter harmonia, é ter condições de poder avançar. Mas eu não posso negar que eu estou orgulhoso, estou feliz em poder ser reconhecido com essa possibilidade de, quem sabe, aí suceder esse projeto que a gente ajudou a construir, mas que a gente confia, que acredita de verdade. Política precisa fazer com crença, né? Sim. Você precisa acreditar nessa transformação. Mas, obviamente, nós temos um período eleitoral de muito debate, de muito diálogo, de muita construção. Nós dependemos das amarras que vêm de Brasília, né? Porque os palanques regionais estão muito vinculados aos desenhos que vêm das candidaturas nacionais. Então nós aguardamos aqui também como é que esse processo do partido, o PSD, como é que se dará nacionalmente e, obviamente, tem um reflexo no Paraná. Então, nosso papel agora é ser bom secretário das cidades. Eu costumo dizer que nada supera o trabalho. Se fizer um bom trabalho na Secretaria das Cidades, que foi muito disputada, foi muito almejada, né, por muita gente, porque ela te dá uma envergadura política. O governador me pôs um ato de confiança e, obviamente, te projeta para voos maiores. Agora, o andamento desse processo, obviamente, ele precisa ser cauteloso, tranquilo, sereno e esperar também a luz divina para um projeto de tanta responsabilidade, que isso é importante também nessa condução. Então, eu estou muito tranquilo, estou trabalhando bastante, viajando muito, estou à base de marmita lá no almoço, consigo nem parar para almoçar nesse arranque. Eu já recepcionei todos os prefeitos do Paraná, os 399 em praticamente 60 dias. É muito intenso o trabalho, mas a gente acredita realmente que esse trabalho vai caminhando, vai transformando e o que for da vontade do processo eleitoral, nós vamos avançar. E me diga uma coisa, Guto, uma das características do governador Ratinho é a composição, né? Ele fecha na largada, né? Isso aconteceu na reeleição dele, fechando quase o Paraná inteiro. Isso aconteceu na eleição de vários municípios, na qual ele participou efetivamente nas negociações e composições para evitar até conflitos, em muitos casos até o segundo turno. Então, ou seja, ele gosta de puxar para negociar. Nas pesquisas que saíram ultimamente, constam lá, em primeiro lugar, um indicado, e eu achei muito interessante isso daí, né? Porque quem que é o candidato? É o indicado do Ratinho. Não tem nome, não tem rosto, né? Eu acredito que você é um dos nomes que está ali como representante. Desses camuflados, né? Desses perfis possíveis ali. Mas também nós temos ali o Sérgio Moro saindo muito forte do União Brasil. Dentro dessa característica do Ratinho, de sempre negociar e tentar minimizar os impactos de uma eleição, de um segundo turno, você vê assim uma possibilidade de uma junção de forças entre o Ratinho e o senador para que saia somente o nome? Eu acho pouco provável, porque na política tem a história da política. Você faz alianças, acordos, quando você tem um ambiente para poder construir. Esse ambiente não foi construído, né? Nos palanques regionais sempre o debate e os apoios controversos, né? Cada um numa trincheira.
E isso internamente também você para poder consolidar e construir essa relação, ela fica impedida justamente pela história. A política se faz de gestos, né? A política se faz de movimentos, de trajetória. Então eu acredito pouco provável que haja essa composição. Acredito que o projeto sim está focado num candidato do partido. O próprio governador já disse isso abertamente, que o candidato à sucessão será do PSD. E agora, obviamente, é poder fazer uma avaliação mais criteriosa dos partidos, do arco de alianças que vão fazer essa composição, mas acho pouco provável, até porque a União Brasil também terá uma candidatura nacional. Apontam que terá uma candidatura nacional, a federação, ou uma composição de um possível vice. Então, por si só, essa aliança regional ela fica comprometida porque são interesses antagônicos, né? Esses palanques nacionais que vão ter reflexo aqui no Paraná. Maravilha. Couto, a gente está chegando já ao final do nosso terceiro bloco. É o terceiro bloco mesmo? Enfim, é incrível. O tempo voa quando a gente está em boa companhia, mas antes da gente encerrar esse terceiro bloco, eu queria que você deixasse uma mensagem, que você falasse sobre você, para o nosso telespectador paranaense. Até afinal de contas, é um momento em que nós podemos estar diante aqui do futuro governador do estado do Paraná. Então, fala um pouco sobre você, como você pensa o futuro do Paraná e qual que é o teu sonho politicamente falando. Olha, Schumacher, a vida política aconteceu acidentalmente na minha vida. Na minha família não tem nenhum político. Nunca imaginei que ia disputar nenhum tipo de eleição. Toda a minha formação humana, meus pais são professores do estado aposentados, sou o filho mais velho de 4 irmãos. Meu pai falou, vai estudar que não vai ter herança, vai ter que se virar. E eu vi esse ensinamento do meu pai e iniciei minha carreira na área internacional, como professor universitário, como consultor de negócios. E já numa idade madura, são essas coisas da vida, me coloco numa posição para disputar uma eleição de um projeto lá na minha cidade, Pato Branco. Sou eleito com mais votado e inicio essa jornada política. Me elegi deputado, me reelegi deputado, acompanho o governador Ratinho lá do projeto, quando ainda era uma aventura para muitas pessoas que não confiavam que ele poderia ser governador. E eu tenho muito orgulho de poder construir esse governo, estar ao lado do governador, nesse governo que é transformador, que realmente muda a vida das pessoas. Então, o nosso desejo é poder dar continuidade com sensibilidade, com respeito às pessoas, é ter o olhar de quem precisa de governo, é ter o olhar daquele que quer trabalhar, produzir. O governo não tem o direito de ficar atrapalhando a vida do empresário, que gera emprego. Então, é isso que me carrega e, sobretudo, essa transformação que a gente faz na educação. Nós temos hoje a melhor educação pública do país. E é clichê, mas a pergunta é por que outros estados, outras regiões não avançam na educação? O Brasil investe em educação, não é comparado com outros estados, o percentual do PIB é elevado como os países do primeiro mundo, mas nós investimos mal. E a gente resolveu mudar essa linha aqui no Paraná, de uma educação de qualidade de ponta, que muitas vezes eu não vou poder perceber em 10, 20 anos. Mas nós temos confiança que em 20, 30, 40 anos nós vamos ter uma realidade diferente no Paraná. A educação liberta, a educação muda a realidade. E o nosso desejo desde o primeiro dia de governo é isso, é dar oportunidade para o jovem poder avançar, é ter um território vibrante, com investimento, com emprego, com oportunidade para a nossa gente. Então a gente sonha com esse Paraná que está sendo transformado, que tem muito potencial, tem os desafios, obviamente, ainda muito consolidados em algumas regiões, mas nós queremos um Estado que seja forte, que seja dinâmico, que tenha oportunidades, mas que também possa ser justo. Não é possível um Estado com tanto para um e com dificuldade em algumas regiões, algumas cidades que não têm possibilidades econômicas de se reinventarem. Então o Estado precisa pôr a mão, colocar o dedo lá para poder fazer essa transformação. E eu estou muito feliz em poder, nesse período, ajudar o governador Ratinho Júnior, ajudar o estado que eu amo, que eu gosto tanto. Eu sou nascido em Maringá, Pé Vermelho, fui criado em Pato Branco, né, que é a minha trajetória, e moro aqui em Curitiba já há quase 12 anos. Então esse estado que é um espetáculo, que é uma maravilha, uma terra de gente trabalhadora, um Paraná pungente, mas que precisa de uma gestão apurada, uma gestão responsável e, sobretudo, construtiva. Eu acredito no processo de construção. Eu acredito que a política se faz para construir, para poder avançar. Tem muita gente que depende da política, precisa de políticas públicas assertivas. E a gente tem sonhado com esse Paraná todos os dias, que é um Paraná mais forte, mas também mais justo. Isso aí. Então, esse foi o Debate Pronto com a presença do Couto Silva. Obrigado, Couto. Obrigado, uma alegria estar com vocês aqui. Bom, volte mais vezes. Professores aqui, né? Volte mais vezes. Maravilha. Né? Isso aí, Couto Silva, guarda esse nome, hein? Daqui a pouco a gente volta. Olá pessoal, estamos indo agora para o quarto bloco e os 3 primeiros blocos tem a presença aqui do secretário das Cidades, Couto Silva. Foi muito bacana, foi muito legal, ficamos sabendo de várias coisas que estão acontecendo, os bastidores ali do governo do estado, isso é muito legal e vamos provocá-lo para que ele venha em outras oportunidades trazendo
esmildaçando cada programa desse do governo do estado para as cidades. E tem agora um tema que está aí efervescendo também na imprensa federal, no Brasil inteiro, que é a regulação, a aprovação da regulação, a inconstitucionalidade, Schumacher, do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Mas assim, antes de nós discutirmos, eu fui buscar o especialista. O STF formou maioria para declarar o artigo 19 do Marco Civil da Internet inconstitucional. O que é o artigo 19? O artigo 19 é um dispositivo central para a governança da internet no Brasil. Ele dispõe que plataformas digitais como redes sociais só podem ser responsabilizadas pelo conteúdo dos seus usuários após ordem judicial específica determinando a remoção do conteúdo. E ainda assim a plataforma tem que descumprir a ordem judicial. Esse é um dispositivo que é fundamental para garantir a liberdade de expressão na internet. Ele faz com que plataformas digitais não tenham o incentivo de vigiar os seus usuários e remover cada vez mais conteúdo, na dúvida, para justamente evitar uma eventual responsabilização pelo Poder Judiciário na outra ponta. O STF, ao entrar nessa discussão, ele busca dar um recado tanto para o Congresso Nacional, que falhou em legislar sobre isso desde 2020, quando a discussão em torno do PL 2630 começou, e também as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, que ocupam um papel cada vez mais central na circulação de informações na nossa esfera pública. Mas ao fazer isso, deve ficar muito claro esse ponto. O STF ele está entrando em uma questão que envolve um equilíbrio sensível entre a atuação de plataformas digitais e a proteção da liberdade de expressão na internet, e no lugar do artigo 19 a gente não sabe o que vai ficar. Justamente porque ainda falta para o STF definir uma tese para esse julgamento. Então, o que as plataformas têm que fazer em termos de dever de cuidado, em relação a conteúdos ilegais, em relação a conteúdos que configuram até mesmo crimes, isso ainda não está claro e são cenas para os próximos capítulos. Mas fica aí um alerta para a gente prestar cada vez mais atenção para essa discussão super importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Sempre bom ouvir quem entende do assunto, né? É o cara. E a verdade é que o STF formou maioria já para dizer que é inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A gente tem que discutir esse assunto de duas formas. Primeiro, a primeira delas, o que me parece claro, quero ouvir também o Marinho Silva, e quero que você, nosso telespectador, pense sobre isso, reflita sobre isso e comente nas nossas redes, se é de fato o papel do STF fazer essa abordagem, se ele não está se intrometendo no papel do legislativo. Até porque a lei não foi publicada ontem, não é uma lei de anteontem, é uma lei antiga. O problema começou a aparecer muito por conta das eleições. Então, o caráter eleitoral das redes sociais foi que fez bombar essa tese de estar no STF agora. Porque antes disso não era um tema, não era uma questão. E aí você vai ler, me permita, Marinho, o artigo 19 dessa lei que está em discussão. Olha o que ela diz. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, tornar indisponível o conteúdo. O que acontece? Isso é bom a gente explicar aqui. Não é que as redes hoje não são responsabilizadas. Elas são responsabilizadas depois que elas descumprem uma ordem judicial. O que o artigo 19, o que essa revisão que o STF está fazendo é o seguinte. Agora, antes mesmo de um processo, as redes, vamos falar o nome aqui, Instagram, Facebook, Twitter nem é mais, né? X, tem o dever de antecipar e prever o que é racismo, o que é discurso de ódio e tirar esses conteúdos. E na não ação, né, você veja, isso é interessante, antes elas eram punidas por uma ação, agora vai ser considerado omissão se elas não retirarem o conteúdo. Eu sinceramente não vejo inconstitucionalidade aqui nesse artigo. Eu acho que o STF está mais uma vez se intrometendo no poder legislativo e a gente já falou aqui tantas vezes, né, que quem tem que fazer o juízo de valor sobre a liberdade de expressão é o indivíduo, não o Estado.
Nessa linha, nessa ótica, Schumacher, é o seguinte. Primeira situação, né? Qual que é a função do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal ele tem uma função constitucional que é de fazer análise das divergências ou guardião da Constituição ou a interpretação dos preceitos constitucionais dentro da vida do brasileiro. Essa é a obrigação do Supremo Tribunal Federal. O Poder Legislativo ele tem por obrigação fazer leis. E são votados para isso 513 deputados federais, 81 senadores, que têm por obrigação levar a voz do povo para a sua regulação. O que eu quero trazer nessa análise? Assim, não é função do Supremo Tribunal Federal modificar a legislação. Ele pode fazer a interpretação no caso de divergência existente, na dúvida sobre a aplicabilidade de uma lei. Agora, ele não pode mudar a lei. E é isso que aconteceu. A legislação, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, está claro, está evidente. Todos os profissionais do direito que analisam a parte de inovação, de internet, de Marco Civil, sabem e são críticos a esse posicionamento do STF. Então, ou seja, não é função do STF. Segundo detalhe, não existe divergência nenhuma de interpretação. Você leu o artigo. Sim. É claro o artigo no que diz respeito a que a responsabilidade, que não é uma inovação do Marco Civil da Internet, todas as legislações são assim. Se por acaso você não consegue, ou houve um ato que ele pode ser considerado ilícito, você não pode censurar previamente. A pessoa tem a liberdade de falar, mas ela tem a responsabilidade de responder pelos atos da fala dela. E o pior, Marinho, você veja, o legislador, a gente critica tanto o legislador, as pessoas que fazem as leis por fazerem tantas e fazerem mal feitas. Nesse caso aqui, o legislador foi bem, porque ele pensou, as redes sociais são as novas ruas da cidade, são as novas praças onde acontecem os protestos, as falas, os convites, as propagandas eleitorais. E o medo do legislador era que justamente essas empresas, as big techs da tecnologia e da rede social, escolhessem o fulano A, B ou C e passassem a restringir as redes desses. Uhum. Esse é o medo do legislador aqui. Ele falou, não, então ninguém vai ser regulado, ninguém pode ficar tranquilo, a rede social deixa o barco rodar. Agora o que o Supremo está dizendo justamente é o contrário. Se a rede social não restringir, e vejam, gente, tem que ficar muito bem claro para vocês aqui, ninguém está falando que nós somos a favor de pedofilia na rede social, de pornografia, essas coisas de discurso de ódio. Lógico que não, isso tem que ser tirado, isso está claro. Mas não que as redes vão ter que ser punidas se deixarem. Uma coisa que eu acho, Marinho, é que se por algum motivo isso sim deveria ser proibido, é patrocínio de causas assim. Não deve, a rede social não pode jamais ganhar dinheiro para um post que incite ao crime. Jamais. Isso deve ser proibido. Está aí uma regulação que seria benéfica, mas um ponto assim, ó, está proibido patrocínio de tal situação, porque é crime. E tem um outro detalhe que é muito importante, né? Ok, talvez o STF traz isso, né? Ele traz os temas mais sensíveis, pedofilia, abuso sexual, sexualidade e tal, não sei o quê, e depois ele engata um tema que é atos antidemocráticos. Que é o que é isso? O que é isso, né? Então, ou seja, várias situações você pode encaixar no ato antidemocrático. Uma crítica ao STF, uma crítica à urna, uma crítica aos governadores, uma crítica aos políticos, sim, sendo que eu tenho que ter a liberdade de não concordar com o posicionamento dessas entidades. E outra, já diz, é a administração pública. Sendo público, está afeto ao concordar ou não concordar da população. Então eles infiltraram um determinado tema ali no meio para dar essa censura prévia. Aí vem o seguinte, como que é o posicionamento do STF hoje? Aí vem, Schumacher e amigos, uma fala do Gilmar Mendes falando que todos nós somos... reguláveis? Não, ele falou todos nós somos simpáticos ao governo chinês. Ah, sim, é um absurdo. Que regula e retira a liberdade de expressão. Então, ou seja, isso já demonstra
um problema extremamente grande. Você sabe o que vai acontecer do efeito prático? Vai acontecer o seguinte. Primeiro, não é o Elon Musk que vai ficar lá no X olhando postagem do Marinho, postagem do Schumacher, postagem do amigo que está em casa. Eles têm robôs que fazem isso. Sim. Então eles vão colocar determinada situação. Na dúvida, é melhor eles restringirem do que eles deixarem a publicação no ar. Tem um outro detalhe que também que você pode ser censurado para não pagar. para não pagar. E outro detalhe que vai acontecer é o seguinte: você pode nem saber que você foi censurado. Porque se você for censurado e te informarem, é uma postura. Agora, o que eles fazem? O Marinho publicou lá um determinado conteúdo. Eles deixam, mas eles deixam só para mim. Eles restringem a visibilidade desse conteúdo e eu posso nem ter conhecimento que essa minha postagem chegou a algum local ou não. Sim, você pode até ver a tua postagem, ela foi publicada, mas o algoritmo deixou ali só para você ver. Isso que eu falo. A analogia que eu faço, eu quero até ver se você acha que isso procede ou não, já encerrando o programa, é assim, o próprio Código Penal, veja, gente, que protege a vida, em muitos casos diz lá, ele não diz no Código Penal, não mate. Ele diz, matar alguém. Matar alguém, você vai ser penalizado por isso. Não tem nenhuma ordem, a nossa ordem moral de não matar, é moral de não matar alguém, né? Seja religiosa ou não. O Código prevê condutas. E essa conduta tem que ser denunciada, tem que ser promovida à justiça. Então eu acho que o Supremo, mais uma vez, encampa uma discussão que não deveria ser a dele. E até agora eu não vi a inconstitucionalidade do artigo. Então se é inconstitucional a legislação, é ela inteira. Como que só uma situação é inconstitucional? Que eu não vi até agora. Mas, gente, é muita coisa, né? Mas muito bacana. Hoje o programa está bem diverso, instigante, persuasivo e bem redondo. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais. Já tem aí embaixo. E outro detalhe interessante. Gostou do nosso programa? Quer vir construir um debate pronto melhor? Imagine com a participação do Guto Silva, a participação de tantos outros agentes políticos. Venha falar conosco, você que é empresário, venha ser parceiro do Debate Pronto na construção dessa política diferenciada, trazendo os bons cases aqui para o Paraná inteiro. Eu acho que vai ser muito importante para a tua marca. Com certeza, a sua marca vai ficar reconhecida, vai ter acesso ao nosso público e às pessoas que a gente traz aqui no Debate Pronto. Só tem a ganhar. Ok? Ok. Um abraço. Tchau.